aqui no começo do nosso programa, a gente vai falar sobre uma doença, uma síndrome, alguns sintomas, enfim, a gente vai entender o que é exatamente, que é a ansiedade. Cada vez mais estão crescendo, estão aumentando aí os sintomas da ansiedade. O Brasil está entre os países com o maior número de casos de transtorno de ansiedade no mundo. E eu estou aqui com o Dr. Leandro Teles. Tudo bem, doutor? Tudo bom, né? Que é neurologista, muito bem-vindo. Prazer estar aqui. Que tema importante, hein? Importante, né, doutor? É hora de parar tudo, aumentar o volume da televisão, avisar o pessoal, porque esse é o tema em saúde, talvez o mais importante que a gente tem atualmente. Atualmente, né? Doutor, vamos entender então o que é a ansiedade. É um sintoma, é um transtorno, é um o quê? Ansiedade faz parte da vida de todo mundo. Todo mundo tem um pouco de ansiedade. Não existe alguém que não tenha, seja zero ansiedade. A ansiedade, ela serve para preparar o corpo e a mente para enfrentar algum desafio. Então é normal que diante de um desafio, de algo que vale alguma coisa, uma prova, uma entrevista, antes de uma situação, eu fique um pouco ansioso. Agora, às vezes o sistema buga. Algumas pessoas acabam perdendo essa reatividade a alguma coisa e passa a ter sintomas muito fortes, terríveis. Aí a gente chama de transtorno de ansiedade, doença ansiedade. 10% da população brasileira adulta tem transtorno de ansiedade. Uma ansiedade além do que deveria ser. Uma ansiedade muito mais incapacitante. Mulheres têm o risco maior, pessoas jovens. Então, muitas vezes, e quem está vendo a gente deve se identificar, a ansiedade está ali no dia a dia, por vezes gritando na nossa orelha. Opa, e quantas vezes ela grita na nossa orelha, doutor? Doutor, então tem a ansiedade normal e a ansiedade patológica, é isso? Que é uma doença? Exato. A ansiedade normal, qual é a dica? A ansiedade normal, ela vem e vai, e a ansiedade normal, ela tem um alvo. Eu estou ansioso por quê? E ela também tem uma função. Por que eu fiquei ansioso? Olha, para eu focar, ou para eu ter um medo e me proteger de um lugar escuro. A ansiedade, ela tem uma função, então ela vem e ela vai. Ela é um presente da evolução, é uma forma do corpo se preparar, ele fica mais tenso. Então, é normal esta forma. Agora, quando que ela é patológica? Quando ela dura muito tempo, quando ela traz um desconforto e quando ela perde essa função. Ela passa em si a ser meu sofrimento. E eu agora estou descontrolado, estou irritado, estou tenso, estou com sintomas físicos. Então, a ansiedade doença, ela surge quando a qualidade de vida começa a perder. Ela perde a função de proteger e passa a te paralisar. Aí é hora de rever o estilo de vida, às vezes de buscar ajuda especializada, com psicólogos, médicos. É como se aquela luzinha de alerta do nosso cérebro ficasse ligada o tempo todo, é isso? Excelente comparação. A gente até colocou aqui, olha, do lado, um cérebro. Então a ansiedade, ela não está no corpo, ela está no cérebro. O cérebro, ele tem um local que é como se fosse um alarme de incêndio. Quando alguma coisa está perigosa, esse alarme soa, ele toca. Certo. Tipo um giroflex. Imagina uma luz vermelha, a gente até colocou uma luzinha vermelha aqui. Então, tem uma região dentro do cérebro chamada amígdala. Não é aquela amígdala... Aqui da garganta. Eu tirei aquela... uma amígdala. Não é? Você tirou outra amígdala. Se tirar essa amígdala, aí essa dá, não dá pra tirar, nem pode. Dá um rolo. Em algumas pessoas, por vários motivos genéticos, biológicos, a gente vai abordar isso, esta amígdala, ela dispara fora de hora. Então, imagina, diante de um problema, ela dispara demais. E aí o corpo todo se ressente. Entendi. A gente tem um ataque no sistema simpático. Adrenalina, cortisol, aí dá uma Simpático série... é do estresse, não é do isso? estresse. Então, aquela pessoa diante de um estressor, ou até diante de nada, só uma imagem, um medo, um receio, aquela pessoa já está jogando adrenalina e cortisol, então ela já está estressada até antes do estresse. Então ela amplifica, ela sofre por antecipação, ela tem sintomas físicos que às vezes levam ela até para outros médicos. Eu queria perguntar quais são esses sintomas. Vamos entender que sintomas físicos são esses? Eu gosto, Glória, de dividir em dois tipos. Tá. Sintomas físicos e emocionais. Tá bom. Físicos, o corpo. Quando a gente está muito ansioso, o coração ele pode bater muito forte. Acelera. Acelera, dá uma sensação de taquicardia, de coração um pouco desconfortável. Tá. Então, taquicardia, falta de ar. Pessoa muito ansiosa, ela pode sentir que o ar não está entrando. Respira e o ar não vem, né? Exato. Por vezes ela começa a respirar rapidamente, isso também não ajuda. Então ela pode sentir que como se o ar não entrasse. Às vezes procura até o pneumologista, achando que está com asma, bronquite. Às vezes é ansiedade. Transpiração, sudorese, aquela pessoa que transpira. Então sudorese, tremor. É comum as pessoas mais ansiosas, às vezes quando ficam nervosas, tremerem.
Às vezes a pupila pode dilatar. Nossa. Alteração gastrointestinal. Também Percebe que o corpo pode fala, soltar o intestino. às vezes solta, por vezes prende. Prende. Então, variações. Pessoas muito ansiosas podem ter queda de cabelo, podem ter alteração de sono. Perceba que às vezes o organismo se desarranja, porque o cortisol e a adrenalina agem no corpo todo, e às vezes a gênese está no raio do cérebro, naquela amidalizinha que a gente falou Aquela lá em cima. partezinha. Então, só pra gente entender, conforme o senhor foi falando aqui dos sintomas, eu fiquei pensando, né? Se a gente for pensar assim, ao longo da história da humanidade, né? Do desenvolvimento da humanidade, quando a gente tinha, assim, as nossas tribos lá, né? Tinham que enfrentar um perigo. Aí a gente, eu acho que sentia tudo isso, né? Se a gente for pensar lá no tempo das cavernas, tinha que enfrentar lá um animal daqueles enormes e tal, um ataque de outra tribo. Aí vinha tudo isso, mas aí tinha um motivo. Só que aí o que acontece agora é que a gente tem tudo isso sem ter necessariamente um motivo. Exatamente. A ansiedade ele é um pacote de mudanças cerebrais e físicas para enfrentar. Antes do enfrentamento, o corpo já fica pronto para lutar ou para fugir. Isso foi importante para a sobrevivência. Ainda hoje é importante. Se eu estiver num lugar perigoso, se eu tiver que ir para enfrentar alguma situação, para correr ou para lutar, ou se tiver alguma coisa que vale muito, a ansiedade ela ajuda, ela é amiga. Todo mundo tem. Agora, quando a doença se estabelece, o que muda é o gatilho para isso. A pessoa está lá sentada vendo televisão um domingo à tarde e de repente começa a ter um alarme disparado, ou diante de uma preocupação pequena ela sofre, antecipa, amplifica. E isso vai trazer vários tipos de ansiedade patológica. Então, esses são sintomas físicos. E os outros sintomas que o senhor falou, que são sintomas emocionais? Muito legal. Além dos físicos, a gente tem os emocionais. Eu vou até pegar o cérebro aqui. Pega. Porque quando a gente está muito ansioso, o cérebro ele tem algumas sensações. A primeira delas é medo. A gente tem uma sensação de medo, de insegurança. Ou como se algo tivesse prestes a ocorrer. Sabe aquela sensação de que alguma coisa está para acontecer agora? Quem é muito ansioso sente isso o tempo muitas todo. vezes. Quando a crise é muito forte, tipo uma crise de pânico, a pessoa pode ter uma sensação de que está perdendo a consciência, está enlouquecendo, ou está tendo um infarto, ou que vai desmaiar. Então, quando o cérebro ele dá esse alarme, além do corpo se desorganizar, a mente também fica tensa. Então ela não consegue relaxar, dificuldade de relaxar. Sabe aquela pessoa que está sempre, e se? Vai que? E ela sempre projeta... Sempre no futuro, né? É o futuro. O cérebro, ele está preocupado. Antes, ocupado. Ele se ocupa antes das coisas acontecerem. Exatamente. E aí ele sofre, porque ele não consegue viver o momento, não consegue relaxar, ele não consegue dar a hierarquia certa para qual problema vai merecer essa resposta. Olha só. Então, às vezes, diante de problemas cotidianos, ele dá essa resposta e o paciente começa a perder um pouquinho o controle sobre o próprio cérebro. E aí dá irritação também, né? Olha, irritabilidade, nervoso, pavio curto, dores de cabeça ou dores musculares, tudo que deixa o cérebro mais tenso. E hoje em dia... Sensação de morte, eu tô vendo ali? Às vezes sim. Olha. Na crise de pânico, as pessoas que têm crise de pânico falam assim, nossa, a minha sensação era de morte iminente. A minha sensação é de que, imagina o desespero disso. Tanto que a pessoa depois, a crise passa e a pessoa tem medo de ter de novo. Ela começa a sofrer pelo risco de ter de novo. Nossa, lembrando doutor, que o pânico é só um dos tipos de ansiedade, a gente tem vários. São vários tipos. Então vamos entender quais são esses tipos de Vou colocar ansiedade? o cérebro aqui. Ó, devolve o seu cérebro aqui, tá bonitinho aqui. Quais são os tipos de ansiedade que tem, doutor? Então, se a gente tirar a ansiedade normal, todo mundo tem e precisa ter, e a gente tem que saber aceitar isso, faz parte da vida. Agora, das patológicas, essas são as principais. A primeira que eu trouxe aqui é a síndrome do pânico. O que é a síndrome do Síndrome pânico? do pânico é um tipo de ansiedade patológica. Tá. É aquela que é mais aguda. É como se fosse um tsunami, Glória. A pessoa está aqui e os sintomas vão de 0 a 100 em poucos minutos. Eu já tive isso aí uma época, doutor. Como é que foi? Achei que eu ia infartar. Olha, Meu coração acelerou, faltou ar e eu falei, eu acho que eu vou ter um infarto. Tinha parecido uma sensação aqui no meio do peito que eu não sabia explicar o que que era. Aí eu fui direto pro hospital, me viraram de cabeça para baixo, aí falaram, não tem nada no coração. Aí o médico começou a conversar e falou, você tá com uma crise de ansiedade. Eu falava, o que que é isso? Eu nunca tive isso na minha vida. Enfim, aí fui investigar. E muita gente está se identificando com isso.
Algumas pessoas têm uma crise de pânico uma vez na vida, 2, 3. Às vezes a gente observa, muda a fase, altera o estilo de vida, mas algumas pessoas têm isso numa frequência muito elevada, que começa a sofrer, medo de ter crise. A primeira crise, geralmente, é tão surpreendente, tão incômoda, que leva o paciente ao pronto-socorro. Foi o que aconteceu uma comigo. arritmia, um infarto. Olha, eu acho importante, até para investigar essas coisas. Mas tem que lembrar que a crise de pânico pode acontecer, não é frescura, fraqueza, mimimi. Não. É um alarme que toca no cérebro e o corpo ele se altera e a taquicardia é real, a transpiração é real, a hipertensão é real, a sensação de morte, de medo iminente é real. Então, um dos tipos de ansiedade, ela é aguda, intensa, dura alguns minutos, ela pode surgir provocada por uma situação ou até aleatoriamente. Do nada, pá, acontece aquilo ali. E ela é aguda e alta, elevada. Isso. O outro tipo aqui, Glória, é o TAG. O que é o TAG? TAG é uma sigla que quer dizer transtorno de ansiedade generalizada. E aqui, qual que é a dica? São os mesmos sintomas de ansiedade. Taquicardia, dificuldade de relaxar, medo, insegurança, sofrimento antecipado. Só que aqui não é agudo. Aqui a pessoa tem isso continuamente, ao longo de meses, de anos. É aquela pessoa que está sempre um pouco mais ansiosa. Nossa. Está sempre preocupada, tensa, quer controlar todas as variáveis, que diante de alguma coisa que não sai como ela imagina e planejou, ela amplifica. Então, o TAG é muito frequente na população. É como se o TAG fosse um mar revolto. E o pânico fosse um tsunami, uma onda alta. Nossa. A Selma perguntou pra gente aqui agora se for diagnosticado, o TAG tem cura. O TAG, como pânico, ele tem tratamento sim. Em alguns casos, você pode dizer que a pessoa foi curada. Agora, é muito importante identificar os fatores daquela pessoa. A causa, né? E sempre que vai tratar um quadro de ansiedade, não é só remédio ou só terapia. É muito importante consultar um médico para identificar as memórias que têm que ser revisitadas, para a terapia ser organizada, mudança do estilo de vida. No meu caso, vou até falar aqui, né, que como eu precisei mudar estilo de vida, né, mudei completamente meu estilo de vida, mas precisei procurar médico, entrar com medicação temporária e fazer terapia. Foi o conjunto da obra, aí nunca mais eu tive nada. Muito interessante isso. Algumas pessoas vão ter, como você, uma fase. Isso. E mesmo assim a medicina vai ajudar nisso, para que aquilo não cronifique. Algumas pessoas vão ter isso mais ao longo da vida e vão demandar, às vezes, remédio. Então, remédio é interessante preventivamente, para não dar a crise, ou reativamente, aquele remédio mais rápido, para você, diante de uma crise, poder tocar a vida. Então, remédio é uma trincheira. Eu falo de trincheira como se fosse uma guerra, né? É uma trincheira. Terapia é outra, estilo de vida é outra, autoconhecimento é outro. Por isso é importante conhecer a sua ansiedade para entender qual é o enfrentamento naquela fase. Então, pânico. Já vimos que ele é agudo, rápido e forte. Certo. O TAG, ele é crônico, constante, mas é terrível. A pessoa fica meses ali, não consegue dormir direito, dor de cabeça, terrível. preocupação. Que sofrimento, doutor. Doutor, então chegou uma pergunta aqui da Neiva, sobre a filhinha dela. Ela tem uma filhinha de 10 anos, vai para psicóloga, só que disse que ela passa muito mal, chega a desmaiar, treme e depois não lembra de nada. Em alguns casos pode acontecer. Primeira coisa importante nessa pergunta é explicar que criança pode ter ansiedade Isso que eu ia perguntar, pode, né? Criança pode, por questões genéticas ou por questões ambientais. A gente tem hoje uma sociedade que alimenta muito estresse, expectativa. Então, crianças podem, por questão biológica ou entorno, ter ansiedade. O ideal ali é não negar a situação. Levar ao pediatra, levar ao médico, se for o caso, psiquiatra infantil. E na criança, a gente tende a usar muita técnica psicológica, de mudança de ambiente, de terapia, mas em alguns casos até medicamento. Por quê? Porque algumas formas de ansiedade são bem fortes, onde a pessoa pode realmente desmaiar. Uma sensação que quem tem ansiedade forte pode ter é uma sensação de, às vezes, estar num filme ou estar num sonho. A gente chama de despersonalizar, é uma dissociação. Olha onde está até saindo do corpo ou perdendo os sentidos. Então, às vezes, a ansiedade pode ser forte. Então, mesmo na criança, você pode e deve buscar ajuda diagnóstica e tratamento na medida da idade, né? Maravilhoso. Aí agora a gente tem mais uma caixinha. Vamos abrir aqui, ó. A gente não abriu as caixinhas, ó. Essa aqui foi a primeira, síndrome do pânico. Aí a gente teve a segunda aqui, que foi ansiedade generalizada, não é isso?
Agora a terceira é o estresse pós-traumático. De novo, no estresse pós-traumático, a gente também tem os mesmos sintomas de ansiedade, físicos, emocionais. Só que aqui a pessoa, ela começou a ter esse quadro depois de passar por uma situação muito grave, de risco de vida ou violência, seja como vítima, seja como testemunha. Entendi. Sabe aquela pessoa que passou por alguma É coisa? um trauma mesmo, né? Ele passou por um trauma. E ali não é só o trauma, mas também a biologia da pessoa leva ela depois de semanas a meses, às vezes meses depois do trauma, às vezes ela continua sonhando com aquilo. Tem ou uns tendo flashes, né? Quem já assistiu filme de guerra, por exemplo, deixa eu que pegar às vezes uma aguinha o aqui, combatente volta assim da guerra, né? E aí ele continua tendo pesadelos ou tendo sensações de ansiedade. Mas o Brasil tem bastante estresse pós-traumático. Sabe por quê? Violência doméstica no Brasil é terrível. Violência sexual, abuso, violência moral. Então, pessoas que passaram por situações de violência urbana, como sequestro, assaltos, né? Violência física. Então, perceba que o estresse agudo muito intenso pode levar depois a uma questão crônica, que precisa ser tratada, com terapia. Então, perceba que tudo isso aqui é ansiedade, mas o pânico é uma coisa, o TAG é outra e o estresse pós-traumático é outra. O que leva... São motivos diferentes que levam, não é isso, doutor? Mas você percebe que é meio que parecido os sintomas. Sim. Mas a gente dá nomes diferentes porque o prognóstico, o tratamento é diferente. Por fim, essa aqui, ó. Qual que é fobias. essa? Vamos abrir? Vamos lá. São as fobias, vamos lá. Aí, o que são as fobias, doutor? A fobia é um medo? A fobia é um medo patológico. Então, medo todo mundo tem. E o medo é muito importante. A gente precisa do medo, né? Senão a gente não vive, né? Correndo risco. É. Então, o medo é outro presente. O medo, ele me deixa precavido, atento, cuidadoso. Só que o medo tem que ter uma proporção, né? Certo. Então, eu tenho medo disso, daquilo. Na fobia, esse medo é amplificado. Eu tenho um medo fora do comum. O meu corpo, quando pensa nesse medo, quando se confronta com esse medo, ele tem uma resposta que eu não consigo ficar. Então, por exemplo, vi uma imagem de uma aranha, uma imagem de uma cobra, a pessoa já entra em pânico só de ver uma imagem na televisão. Um exemplo claro. É um exemplo. É um exemplo de uma fobia por animal, tipo aracnofobia, ou ofidiofobia de cobra. Mas tem gente que tem isso, por exemplo, claustrofobia, com lugar apertado. Lugar fechado. Não consegue fazer ressonância, não consegue ficar no elevador. Tem gente que tem isso com túnel. Gente que tem isso com altura, acrofobia. Tem gente que tem isso com exposição social. Quando eu me exponho socialmente, quando eu vou falar, quando eu vou me comunicar, eu me sinto julgado. No metrô, tem gente que... Tem gente que no metrô. No metrô, a gente chama às vezes de agorafobia, medo de passar mal e não ter para onde escapar. Olha ou quando tem só. muita gente, ou quando as portas fecham. Então, na fobia, a crise é de ansiedade. Só que existe ali um estereótipo, existe um gatilho que eu reconheço. Curioso que a pessoa pode ter várias dessas, tá? Ela não quer dizer que ela tem uma e não tem outra. É comum a pessoa ter fobias e ter TAG e pânico, ter um estresse pós-traumático e fobias. Essas fobias a gente pode aprender durante a vida porque passou um perrengue. Por exemplo, sei lá, eu passei um perrengue com barata e aí fiquei com fobia de barata. Mas às vezes não. Às vezes a pessoa não sabe por quê, né? Não sabe por quê. Eu não sei por que eu tenho isso, mas eu tenho pânico de tal situação ou de tal coisa. Pânico de água, de chuva. Então, assim, é curioso porque às vezes a pessoa não viveu aquele trauma, mas existe aquele encapsulamento de algo que ele imaginou, de algo genético, ou de algo que ele fantasiou, e essa fobia precisa ser desfeita. E aí, para a fobia, o remédio não é o mais importante, é a terapia. Então, aí eu vou te perguntar, porque a gente já viu o pessoal falando isso, né? Remédio para fobia é colocar a pessoa na fobia. Então põe ela no elevador e fecha ela lá que vai passar. Já viu isso ou não? Já vi. Põe ela lá junto com o rato, tratamento de choque, põe ela junto com o rato que nunca mais piora, né, doutor? Piora, isso é um grande erro. Quando a gente fala em tratar uma fobia, o medicamento pode ajudar em alguns casos, então pode ser que o remédio ajude cronicamente para diminuir a ansiedade, mas a terapia, ela vai desfazendo o medo aos poucos. Primeiro ele tem que lidar com a ideia, trazer para o racional, então o estímulo, ele é aos pouquinhos. A pessoa tem medo de dirigir, eu não vou tacar ele na marginal Tietê, num carro cheio de correndo. É aos poucos. E tudo isso é do lado de pessoas que entendem, que são os terapeutas. Então é muito importante trabalhar medos. Medos que às vezes a gente não sabe que tem, a gente não racionaliza. E de repente a gente vai destravando e a gente vai começar a ter uma autoestima melhor, uma confiança. Porque ter medo acaba levando a gente a uma esquiva. Às vezes a gente fica com medo, com receio. E evita algumas coisas.
E aí pode surgir depressão, perda de oportunidades. Interfere no dia a dia das pessoas, né? Totalmente. Agora, doutor, por exemplo, pode acontecer uma situação em que a pessoa fala, mas minha vida tá tudo bem, meu casamento vai bem, meu emprego tá tudo bem, e a pessoa começa a ter essas crises de pânico, de ansiedade. E aí? Porque ela, como é que ela, mas não tinha nada, por que eu tô tendo isso? Essa é uma pergunta muito importante e preciosa. A ansiedade, ela não precisa de um motivo para acontecer. Ela não acontece porque e só porque a vida está confusa. A vida confusa e problemas exacerbam. Tá. Mas não é sempre isso. Às vezes a ansiedade surge por uma questão biológica ou hormonal ou uma fase de vida mais ampla. Então, não necessariamente aquilo é por um problema. E também, às vezes, você tem um problema, mas a ansiedade não acontece naquela hora. É como se o sistema tivesse desregulado, mas não é na hora que eu briguei que eu fico nervoso. Fica guardada numa caixinha ali dentro, né? Depois. Depois. Isso acontece com outros sentimentos também. Às vezes a pessoa, por exemplo, perde alguém na família e ela parece que lidou bem com aquilo naquele momento. Só que depois que passa a questão, aí que começa a vir sintomas emocionais. Então, cuidado, o sintoma emocional nem sempre está ancorado com o que lhe deu origem. Às vezes ele acontece dissociado. Aqui a gente até colocou causas para alguém ser mais ansioso do que outras pessoas. Então conta. Tá. Aqui a gente tem o primeiro fator. Tá bom. E as pessoas não lembram disso, ó. Fator genético. Às vezes a ansiedade surge porque a pessoa tem genética para isso. Então, quem tem mais familiares com ansiedade tem um risco maior. Mas como que vocês sabem disso? Que não é a criação e sim a genética? É a genética, Tem vários jeitos de estudar isso. Vou dar um exemplo rápido aqui. Gêmeos idênticos. Tá. Você comparar gêmeos idênticos com gêmeos que não são idênticos. Tá. Que têm a mesma idade, mas não são iguaizinhos. Os gêmeos idênticos têm uma taxa de similaridade nesse diagnóstico maior do que o não idêntico. Ou seja, a genética é importante. Ou quando alguém é filho de uma pessoa, mas é criado longe. Ele tem semelhanças psicológicas também a quem deu à luz. Olha então só. A gente tem muita coisa que é genética. Depressão tem fator genético, bipolaridade, transtorno de personalidade e ansiedade também. Então conhecer a sua genética é importante. Mas por que é importante? É difícil resolver, né? Não dá para eu ir ali nascer de novo, né? Eu vou ali nascer de novo com outro código genético. O que eu faço com a minha genética, doutor? Ai, meu Deus! Não dá. Só que conhecer a sua genética é conhecer o seu calcanhar de Aquiles, as suas fragilidades. Tá. Isso vale para tudo na vida. Pode ser que a sua fragilidade seja uma ou outra. Aí você vai trabalhar melhor para não exacerbar aquilo. Você não é escravo desses genes, mas você vai ter que fazer escolhas de acordo com a sua vulnerabilidade. Tá bom. Traumas. Pessoas que tiveram traumas na infância, na vida, pessoas que passaram por situações de violência psicológica, física, sexual, podem ter mais ansiedade. Por isso que a história de vida pregressa pode explicar o meu estado de ansiedade agora. Às vezes décadas, anos depois. Por isso é muito importante conhecer, revisitar e processar as suas memórias com terapia. Isso é o melhor dos mundos para trabalhar isso. O que é esse, doutor? Estresse. Estresse Excesso excessivo. A pessoa... Ai, nesse mundo de hoje tá difícil, hein? Como é que a gente faz? Esse aqui é o mais difícil de resolver, né? Eu até aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa água pra gente ver que o nosso copo vai enchendo, né? Então a pessoa tem uma genética ali. Tá, já encheu um pouquinho. Mas não... Aí a pessoa passou por um trauma, X, Y, Z. Encheu bastante. Aí a pessoa tem uma vida estressante. Problemas, atribuições, preocupação, papéis sociais encavalados, uma vida muito dinâmica. Então, aquela pessoa que está empilhando problemas sem resolvê-los. Tá. Aquela pessoa também que está muito exposta a coisas rápidas, notícia muito rápida, muito rede social. Então, aquela pessoa que está, sabe, ela já tem uma tendência, ela vai jogar, vai temperar a vida com cortisol e adrenalina. Nossa! Aí piora. Por que piora? O cérebro, Glória, ele é um camaleão. Se você oferece guerra para ele, ele vai para a guerra. Se você estiver num ambiente muito estressante, você vai andar a caminho do estresse. E se você tiver predisposição à ansiedade, a ansiedade vai ser a forma do seu stop, que o cérebro vai conversar com você. O senhor falou sobre redes sociais. A gente tem visto muita ansiedade em criança. Essa coisa das telas pode ter a ver? Com certeza.
a tela ela tem vários problemas. Primeiro, é o conteúdo do que se é apresentado. Segundo, a velocidade que se é apresentado. São short vídeos, imagens muito rápidas. Isso vai angustiando. O cérebro, coitado, está lá, ele não sabe o que está acontecendo. O estresse, às vezes, dos vídeos, da velocidade, do que está acontecendo na tela, ele começa a ser traduzido pelo cérebro como uma fase de tensão, de inimigos. Então, ele se prepara para a luta ou para a fuga. Então, o excesso de rede social, além disso, a rede social traz muita expectativa. Verdade. Ninguém consegue entregar a perfeição que aparece na rede social. Essa expectativa me deixa ainda mais fóbico, mais assustado, menor. Além disso, as crianças vão para a tela e deixam de fazer outras coisas que diminuem a ansiedade. Quer contemplar a natureza, brincar na rua, dançar, pular, dormir. Então perceba que com excesso de virtualidade, você coloca mais lenha na fogueira da ansiedade. Pior ainda num cérebro imaturo, que ainda não tem condição de perceber o que é realidade, o que é virtual. Que é verdade que o cérebro da criança não está totalmente formado ainda, doutor? Não está. Ainda não, né? Não está. A gente tem um desenvolvimento, neurodesenvolvimento, que vai para dentro da adolescência. Então é muito importante. Quando você permite, então nada contra, a gente nunca é uma caça às bruxas, mas tem que ter supervisão, tem que ter limite de tempo, tem que ter competição com outras atividades, para a criança entender o que é mundo real e virtual. E real. E o que é mundo interno e mundo externo. Então, cuidado com os excessos e cuidado com o hiperestímulo. Tem criança que faz aula de tudo, né? Tem. Aula disso, aula daquilo, expectativa, e vai ter que ser bom e tal. Cuidado. É aula de judô, é aula de balé, é aula de natação, é o inglês, é aula de música, é aula de... Mas sempre com aquela expectativa de ser o melhor, tem que competir, não é isso, doutor? Exato. Que uma coisa é fazer pra brincar e tal, outra coisa é aquela de competitividade, né? Exatamente. Isso precocemente, excessivamente, muitas vezes expectativas dos pais, de adultos, naquela criança. E a criança, ela não consegue, ela não aprende a pausar, a relaxar, a perder, a imperfeição do mundo. Então ela vai se tornando cada vez mais o rei, né? O melhor, a competição. Então ela não consegue lidar um pouco com o mundo real como ele é. Porque o mundo real mesmo, ele é lento. Ele é frustrante. O mundo real, as relações, elas são imperfeitas. Eu tenho que lidar com a imperfeição minha e do outro. É verdade. É um trabalho que o virtual não entrega. É só o mundo real. Então a gente precisa fazer esse caminho de volta agora, como sociedade, como pais, como educadores. E nunca é tarde, até a gente que já está mais velho e já está passando por questões de ansiedade, ainda é tempo de regular essa matemática para esse copo aqui não transbordar. O que mais pode aumentar no caso da ansiedade? Aqui sono. Ixi, esse aí é outro, hein, doutor? A pessoa que dorme pouco, ela fica mais ansiosa, mais estressada. Maior risco de burnout, maior risco de ansiedade. Eu coloquei sono aqui, mas eu queria dizer pausa. Você precisa parar. Sono, pausa não significa necessariamente sono, né, doutor? Pausa é qualquer pausa. Aí eu tô vendo esse copo só enchendo aí, ó. Meu Deus do céu, eu nem sei, tem mais 2 copos, hein? Talvez transborde antes, hein? Olha que, Ai, mas também Deus. com isso tudo que tá colocando dentro desse copinho, coitadinho. Eu tô meio identificado com esse copo. Você tá comigo? Não tem como, né? O sono, ele é precioso. O sono, dormir à noite. É a pausa mais importante da vida, é o sono. A gente quer dormir com qualidade, toda noite, pegar no sono, dormir bem, descansar. Então o sono, ele é insubstituível e inegociável. Se você é ansioso, ainda mais. Se você é ansioso, a atividade física e dormir bem não é um capricho, um favor, é uma obrigação da sua vida. Mas eu digo mais, pausas. Porque a gente entra no estresse no começo do dia e não sai mais. Então a gente precisa ter pausa, momento para contemplação. Uma leitura, uma questão artística. O corpo, ele precisa ser... É um hobby, né? Aquilo que a gente chamava antigamente de hobby. É a conversa no tete-a-tete, é o café saboreado. O pessoal chama de mindful, estar presente, estar com o cérebro aonde os seus pés estão. Maravilhoso. Estar em camadas, profundo. Isso ajuda, porque o cérebro, ele entende que teve um estresse ali, teve uma pausa, teve outro estresse acolá, para ele tá tudo bem. Não estamos em guerra. Não tem nenhum leão atrás da gente. Quando a gente cai de manhã numa piscina de estresse e depois não sai, o cérebro ele vai pintar o rosto e vai para a guerra. É verdade. Ô, doutor, chegou uma pergunta aqui sobre crise de ansiedade. Perguntando assim, a pessoa que teve uma, corre o risco de ter outras? Ou pode ter sido só um caso esporádico? Pode ter sido um caso esporádico. É a Marlene. A população geral, todo mundo na vida vai ter momentos de maior ansiedade. Muito difícil alguém que não vai ter essa sensação em algum momento. Diante de qualquer coisa que vale a pena e que é importante,
primeiro beijo, o dia do casamento, o nascimento do filho. A ansiedade vai ser uma companheira sua ali. É verdade. Você vai ter que jantar com a ansiedade antes de qualquer coisa grande na vida. E às vezes ela vai sair do eixo algumas vezes também. Então, pode acontecer de vez em quando. Mas você ter tido uma ansiedade forte te coloca em risco. Você tem que entender que você já tem essa predisposição. Se você já passou por fases de tratamento, o seu risco de recorrência é maior. Tá. Então, quem sabe que tem TAG ou que tem pânico, é importante saber, mesmo que você esteja ótima e não tratada, você tem que saber que o seu corpo fala desta forma. Que quando você estiver cometendo excessos, a linguagem do seu corpo vai ser ansiedade. Vai ser assim, para porque eu não tô aguentando. Exatamente. É isso, né? E a ansiedade, ela nem... Eu sempre falo que doença nenhuma só tira. A doença também, ela te avisa. Ela te avisa, olha, chega, pausa, mudança, recomposição. Então, a ansiedade, às vezes, ela é um freio, ela é uma alternativa para você revisar e viver com muito mais leveza, tranquilidade e felicidade. Verdade. Então, tem que ouvir esse sinal da ansiedade. O que mais tem aqui? Ai, ai, ai. Esgotamento emocional. Olha, Nossa. muita gente está no limite emocional. Esgotamento emocional, a pessoa já tá quase transportando, Pai doutor. amado, nem sei, acho que vai transbordar aqui, ó. Vai cair mais 2 gotinhas. Tem aquela tensão, né? Que falam que passa até um pouquinho do copo, aquela tensão, e quando rompe, transborda. Não vou nem né? encostar mais na bancada, porque esse esgotamento realmente quase esgotou ali o nosso copinho. Eu tô quase assim, ó. Nesse não tá cabendo nem uma gotinha. Mas é como a pessoa fica num esgotamento emocional. Não tá cabendo mais nem uma gotinha ali, né? Tem pessoas que são muito demandadas emocionalmente. Vou falar especificamente de mulheres. É impressionante o grau de como se estica essa corda, com uma série de preconceitos, etarismo, multifunções, tarefas. Então, é impressionante como as pessoas estão no limite. Muitas relações, eu não gosto de usar esse termo que é meio batido, tóxicas, mas muita gente envolta em relações e fazendo papéis sociais que são absolutamente indignos, desumanos. E aí junta, cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar dos idosos, né? Sim. Porque muitas vezes sobra para a mulher cuidar do papai, da mamãe, da titia, do titio, que estão ali já com demandando uma energia muito maior. E aí o trabalho, e aí quando vai ver, não tem como não se esgotar. É uma demanda, são os pratinhos. Ai, quantos pratinhos? Gente, esses pratinhos caem uma hora, né? Os meus já caíram várias vezes. Aí pergunta, como que você equilibra todos os pratinhos? Eu não equilibro os pratinhos, eles caem. Melhor comprar uma vassoura, um rodo Não e vamos varrer depois, os caquinhos depois. Porque é isso, o cérebro e a saúde tem que durar a vida toda. Então é muito importante que você cuide preventivamente. Em situações que forem mais intensas na sua vida, você vai trabalhar com esta margem. E se não for suficiente, você vai buscar ajuda. Porque você é importante e você é a protagonista da sua vida. Exatamente. Então o terapeuta está lá para isso, o educador físico, rever a alimentação, buscar auxílio médico e até tomar um remédio, se for o caso. Então é muito importante entender que a gente está falando aqui de um órgão, cérebro, que ele não é ilimitado e infinito, ele é finito. Sim. Então, uma das formas de adoecer cerebralmente é perturbar o sistema de alarme, de risco. Então, cuidado com esses sintomas que a gente está falando. É aquela coisa, mas se eu não estiver aqui, não sei o que vai acontecer. Se eu não estiver aqui, eles não vão dar conta. Vão dar conta. Se falhar, se a gente falha, com certeza alguém vai dar conta daquilo que a gente acha que só a gente consegue fazer. Não é verdade? Você está perfeito. É isso. É entender que você tem limite, que você tem que estar bem para ser boa naquilo que você faz, e a preciosidade que é um não. Não posso, não quero, não faz mais sentido. Isso. Esse não, ele qualifica a sua vida, ele qualifica o seu prazer. Porque a vida adulta, você abdica de tantas coisas e às vezes não sobra nada para você. É verdade. Você precisa pegar de volta o tempo, o investimento, e tem várias questões que você pode alimentar o contrário, anti-ansiedade. Eu vou te dar algumas. A música, o esporte, Olha, a música. a meditação, a espiritualidade, da forma que for, a natureza. Quando você se conecta com a natureza, é impressionante como automaticamente o seu cérebro, ele entende, tá tudo bem. É porque a gente faz parte da natureza, né?
Exatamente. Nós somos... É de lá que a gente vê. Nós somos animais também, né? Que a gente se esquece disso. Nós somos animais racionais, a gente acha que não precisa de mais nada. E tudo Mas isso a gente precisa. faz, só que a gente faz tarde demais. A gente espera primeiro transbordar para depois descansar. A gente tem que fazer isso mais preventivamente. O E último esse copinho último? aqui... Esse último vai transbordar. Qual que é esse? Aqui, alterações hormonais ou substâncias. Alterações hormonais podem ferrar isso aqui, ó. Pode, ó. Ah, e agora não vai. Ai, foi. Já era, transbordou, aí acabou, é crise de ansiedade, aí entra tudo, né? Crise de pânico, aí já foi. Alteração hormonal na mulher, por exemplo, pré-menstrual aumenta o risco, puerpério, gravidez, perimenopausa. Tô nessa. Perimenopausa pode aumentar o risco de ansiedade. Agora também disfunção de hormônio da tireoide, hipertireoidismo, a tireoide muito forte, também pode dar ansiedade. Alguns medicamentos, aquela pessoa que consome muito café, pré-treino, alimentos muito estimulantes, álcool e cigarro pioram sono e ansiedade. Nossa. O pessoal não percebe, né? O álcool me relaxa. Não, ele relaxa, mas depois dá o rebote. Então, álcool, substâncias... Então, tudo isso você precisa olhar para tentar não transbordar o seu copo aqui. Nesse caso, transbordou. Aí a gente tem algumas perguntas que o pessoal mandou para a gente. Vamos colocar sobre a questão da menopausa, né? Como que isso tudo pode interferir. E aí a gente tem algumas outras perguntas, doutor, que são dos nossos espectadores, que eles mandam para a gente. A gente vai trazer aqui cada uma delas. Vamos ver qual que é a primeira. Ali, ó, é do Bruno Tavares. Estou com um familiar com problemas de saúde. Sempre que há uma questão relacionada, tenho problemas intestinais. Isso pode se tornar algo grave? E precisa investigar bem. Às vezes, quando a gente está com alguém na família adoecido, a gente começa a ter sintomas físicos. Por estresse ou por preocupação. Então, a gente está cuidando de alguém, por exemplo, com câncer, com Alzheimer ou com uma infecção. A gente parece que a somatizar algumas coisas. Então, pode ser o caso. Mas também precisa investigar para ver se ele não está com alguma outra coisa. Ele está com sintoma intestinal. Eu acho que é para ele ficar mais tranquilo, buscar ajuda médica e responder a questão de qual é a origem do sintoma. Tá? Quando é algum familiar que teve alguma coisa, você também tem, a primeira coisa que você pensa, nossa, é a genética parecida daquela doença. Às vezes não, às vezes é uma questão psíquica de uma certa somatização. Então, buscar um bom médico e para as duas opções tem tratamento, não me parece grave assim só por esta frase. Maravilhoso. Tem mais pergunta então pra gente. Vamos ver qual foi a próxima que o pessoal mandou. Essa daí é da Juliana Barbosa Lima. Ela pergunta o seguinte: existe alguma forma rápida ou exercício para controlar uma crise na hora, assim? Se a pessoa está com a crise de ansiedade, o que fazer? É a pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta. Se eu estiver começando uma crise de ansiedade, primeira coisa, eu tentar reconhecer o quanto antes. Porque às vezes a gente vai peitando, vai indo, e quando a gente percebe, já está muito forte. Já. Então percebe inicialmente. Na terapia cognitivo-comportamental, o paciente aprende a reconhecer e a conduzir antes. Durante a crise, a gente tem mais adrenalina, cortisol. A primeira dica e mais preciosa é trabalhe a respiração. A sua respiração, a tendência dela é ficar curta e rápida. E isso vai começar a fazer você formigar. Você já encheu bexiga muito rápido? Já, dá tontura. Dá tontura, formiga. Por quê? Porque você começa ali a exalar muito CO2 e você muda o pH do seu sangue. Então, os sintomas começam a piorar. Então, esta hora, tem que lembrar. Exala muito CO2 e inala muito oxigênio ali. Isso. Então, esta hora, a primeira coisa que você vai fazer é, vou respirar lentamente. Tá. Eu vou inspirar lento, em segundos, 5, 6... A respiração melhor é aquela que vai junto à barriga. Tá, é aqui assim, né? Olha o seu peito ou deita, respira, mas a barriga tem que... estufa o barrigão aqui, ó. A barriga tem que ir pra cima do tórax. Ó. Devagar. E aí, ó. Respiração diafragmática, baixa. Aqui embaixo. E aí você vai exalar mais lento do que inspirou. Olha que dica. Inspira, barriga, segura o ar. Segura lá. Aí a troca gasosa é feita tranquilamente, exala. Outra coisa. Boa. Combater o pensamento. Você pode pensar, nossa, isso que eu tô tendo é uma crise de ansiedade. Isso tem começo, meio e fim. Vai passar. Eu tô bem, eu não vou morrer disso. Esse pensamento ele é precioso pro cérebro desesperado. Às vezes a gente usa uma dica... Por exemplo, o cérebro manda recadinho pra gente, mas a gente também consegue mandar pro cérebro, né? A gente vai ter que mandar pro cérebro dizendo, meu amigo, ô amígdala, esse alarme tá disparado errado. Sabe quando toca no nosso prédio, o alarme, todo mundo desce? Vai falar, não, era o alarme que tocou errado. Então a gente tem que avisar, não tem fogo.
Ele vai disparar, mas não tem fogo. Então, essa hora, você tem que mudar o pensamento. Não é aquela coisa boba de pensa algo positivo, não fique desesperado, isso não funciona. Não. Porque se fosse fácil assim, ninguém tinha ansiedade. Aí o desespero vai continuar e não tem jeito. Mas você consegue, com essa respiração profunda, com esse pensamento de vai ter começo, meio e fim, aí você já fica mais fortalecido. E você precisa se ancorar um pouco no presente. Porque o cérebro está com medo do futuro, do próximo passo. Nossa, você vai morrer, você vai perder o controle, você vai se desesperar, vai ser o... Você não vai dar conta. Não vai dar conta. Esta hora você vai ter que se ancorar no presente. Uma dica é olhar coisas ao seu redor. Olha, ali tem um sofá, aqui está a Glória, tem um cérebro. Olha, eu vejo. Eu sinto o cheiro. Qual que é o odor que eu estou aqui? Olha, né? que interessante, doutor. Isso a gente chama de competição sensorial. Isso vai me trazendo de volta e o cérebro vai... Outra coisa é contrair alguns músculos e mantê-los contraídos. O cérebro, aos poucos, ele vai percebendo que ali não existe uma luta ou fuga. Água pode ajudar. Um golinho bem lento de água, trabalhando a respiração. Doutor. Ou um banhinho, assim, um banhinho morno ou até mais frio, para o parasimpático voltar e o cérebro entender, tá tudo bem. Sair do local onde deu a crise, isso é fenomenal, né? Sair do local para o cérebro ter outras referências, né? E aquela história do saquinho de papel? É soprar e inspirar dentro de um saquinho de papel. Isso funciona? Isso pode ajudar em alguns casos. A gente às vezes não recomenda tanto isso, porque que não é muito fácil de ter um saquinho ali. E outra que as pessoas podem se confundir com o saquinho, né? Colocar o saco aqui, ali, o plástico. Não. Saco plástico é um negócio danado para dar problema. Então a gente não gosta muito. Mas faz algum sentido. Se você pensar que você vai exalar dentro de um saco, pensar num saco de papel, para ficar menos um saco de papel, aí esse ar vai ter um pouco mais de CO2. Aí você vai inalar um ar que tem mais CO2. Isso pode ajudar em crises mais fortes. Mas depende, é caso a caso. Mas a logística é parecida com isso de você respirar profundo e não ficar trocando muito CO2 e começar a formigar, começar a travar a musculatura. Então é muito importante. Sentar, deitar, ficar perto de alguém que te traz paz e tranquilidade. Isso é extremamente importante. E se você teve uma ou duas crises assim, procura um médico antes da terceira e da quarta, para o sistema não ficar aprendendo a forma errada de se conduzir. Quanto antes procurar. E aí, se você já tiver um diagnóstico, eventualmente tem medicamentos que você pode usar, tipo um SOS. Não é para tomar calmante sem médico, sem nada. Não, pelo amor de Deus. Mas com uma receitinha médica, você pode tratar preventivamente, evitando as crises, ou até reativamente, com remédio para você, que você usa e ali... Porque às vezes você não consegue mudar a situação. Sei lá, crise de ansiedade dentro de um avião, não tem como eu mudar aquilo, né? Deixa eu procurar alguém que me deixe calmo, não vai ser o caso, né? Não vai ser o caso, né? Então, às vezes, a medicação também ajuda. Então, a ideia não é demonizar o remédio, mas também não confiar que uma cápsula vai ser a solução da lavoura de algo tão complexo como a gente viu hoje aqui. Ô, doutor, e aí, quais são os tratamentos principais para a ansiedade, então? Reconhecer o que é ansiosa, você vai ter que já mudar. Você vai ter que fazer tudo aquilo que diminua a sua ansiedade, exercício físico, pausa, sono, alimentação menos estimulante. Olha, tem um monte de coisa de estilo de vida. Você vai precisar fazer mais do que alguém que não é ansioso. Entendi. Porque o seu corpo já tem essa tendência a ficar mais ligado. Então, abaixar isso. Terapia. Todo tipo de terapia bem feitinha pode te ajudar. Para alguns quadros de fobia, de pânico, a gente fala de terapia cognitivo-comportamental, é um tipo. Tá. Mas você, na terapia... Como é que é o nome? Terapia cognitivo-comportamental. É um tipo de psicoterapia. Tá. A terapia é um tratamento pela palavra, onde você vai se entender, vai revisitar, vai se organizar ao lado de um bom profissional. Isso é ouro, é precioso. Tem que ter paciência, porque demora às vezes meses. Então, terapia é muito importante. E remédio, em alguns momentos também. Porque tem uma questão biológica. Sim. Então, às vezes, o paciente tem que tomar alguma coisa que vai aumentar a serotonina no cérebro, a dopamina, vai regular os transmissores. Então, existe uma gama hoje de vários medicamentos que possam ser úteis para a pessoa. Tomar um remédio não é sinal de que perdeu a batalha ou de fraqueza. Não, é sinal de amor a si mesmo. É porque tem gente que tem preconceito com remédio, né? E aí é mais um preconceito que a gente tem que levar Não, gente, pelo amor de Deus, vamos resolver. O negócio é a gente resolver os problemas. Doutor, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais?
Olha, a rede social que eu uso mais é o Instagram. Então Tá. vai lá no Instagram, NeuroLeandroTeles, @NeuroLeandroTeles. Eu postei uma foto nossa lá agora, Ai, que a gente que bom. fez. Tava numa resenha boa aqui nos A gente bastidores. tava. E aí pegaram esse momento. Então vai lá no Neuro... Momento fofoca, pegaram a gente no momento fofoca, doutor? Ainda bem que foi só a foto, não teve áudio. Então, Neuro Leandro Teles, vai nessa foto, comente a pauta, as dúvidas, mas busque o seu médico de confiança, não tenha vergonha de sentir nada do ponto de vista psíquico. É isso. Não tenha vergonha, né? Não tenha vergonha. Eu queria te deixar um presente, aliás, aproveitando Diga. aqui. Esse livro aqui, ó, é um dos meus livros. Cérebro Ansioso. O Cérebro Ansioso. O Cérebro Ansioso. Obrigada, doutor.